A guerra no Oriente Médio abalou o transporte internacional, afetando cadeias petroquímicas e elevando custos de matérias-primas e resinas plásticas no mundo todo. As tensões levaram a atrasos logísticos, incerteza de oferta e volatilidade acentuada nos mercados de PE, PP e PVC, também aqui na América Latina. Eu sou Camila Fontana, chefe adjunta da redação da Argus em São Paulo, e os meus convidados nesta edição especial do Falando de Mercado são Fred Fernandes, responsável por precificação de PE e PP na América Latina, e Isabela Mendes, a nossa especialista em PVC. Começando com o Fred, como o conflito está afetando os mercados de polietileno e polipropileno? Olá, Camila. Eu acredito que a consequência principal é uma ruptura nos fluxos logísticos em primeiro lugar, e com essa ruptura de fluxos logísticos você tem um impedimento de saída de derivados de petróleo e gás do Golfo de Hormuz, que é o centro da guerra no momento, e com essa impossibilidade você passa a não ter mais o fornecimento desse material para a Ásia, que é um importante polo petroquímico mundial. Com isso acontecendo, o comprador no Brasil e na América Latina ele passa a ter menos possibilidades, já que o produtor principal, no caso o Brasil, a Braskem, vem operando com menos capacidade, e, ou seja, o comprador brasileiro ele passa a ter menos lugares para fazer a compra dessa resina que ele precisa. Então, o que a gente vê neste momento é uma total falta de matéria-prima para os produtores, que acaba impactando a cadeia de polímeros como um todo e fazendo com que os custos aumentem no geral. No caso do PVC, Isabela? No caso do PVC, a gente observa um impacto principalmente relacionado aos insumos. Então, com as rotas comerciais limitadas, nós observamos aí um aumento de custos, atrasos e a compressão da oferta global. Para os países latino-americanos, isso significa uma pressão maior nos custos e também no fluxo de produtos acabados ligados à construção civil e infraestrutura. E acho que vale a pena a gente falar, né? Como é o mercado latino-americano, como ele funciona em tempos normais, sem choques geopolíticos, para a gente tentar entender melhor essas ramificações. A região como um todo tem produção em diversos países, mas não todos, né? Eu posso citar que o principal produtor de polímeros na região é o Brasil, seguido pela Argentina, México, Colômbia e Chile. O Brasil é, como eu disse, o maior mercado regional, e nós temos a Braskem, que produz polietileno, polipropileno e PVC. Assim como a Unipar, que também faz PVC, a Isabela vai comentar daqui a pouco. A Argentina faz PE e PP, o Chile tem uma pequena produção de PP, Colômbia PP e PVC também, e México nós temos uma filial da Braskem por lá que faz PE, e nós temos a Indelpro que faz PP também. Então, somos produtores importantes, porém dependemos ainda de material importado, e então regularmente teríamos acesso a diversos mercados, mas com a guerra esses acessos estão quase que bloqueados totalmente. Para o PVC, Isabela, o cenário é parecido? Ele é parecido, Camila. O PVC a gente tem um mercado mais concentrado e integrado, né, sendo o Brasil e o México aí grandes players da América Latina nesse mercado. No Brasil, a gente depende muito de importações, principalmente da Colômbia e do Egito, né? Apesar de termos players importantes, como o Fred mencionou, como a Braskem e a Unipar, né? Nesse sentido, né, apesar de tudo, a gente também tem países como a Venezuela, que com as dificuldades está um pouco mais ofuscada ali, mas com eventuais investimentos poderia voltar a ser um potencial player aí para a América Latina. E o Brasil, como influencia a região como um todo? O Brasil tem dinâmicas de exportação e importação, como eu disse, né? No caso, as importações, nós somos, ou éramos pelo menos, clientes fiéis de material dos Estados Unidos, no caso de polietileno, e muito da Ásia e Oriente Médio, no caso polietileno. Com o início da guerra, Camila, a gente já vê que esses fluxos foram transformados, né? Como eu citei anteriormente, a questão da quebra de logísticas e tudo mais, né? Preços mais altos para todas as resinas, feedstocks, insumos até chegar ao produto principal. E, por certo, a gente vai ver agora um período muito grande, muito longo e extenso de preços aumentados em todas as cadeias petroquímicas. No nosso caso de polímeros, para você ter uma ideia, uma resina que a gente cobria, né, Isabela, até o final de fevereiro, por exemplo,
uma tonelada de polipropileno copolímero que a gente comprava, nós não, mas o comprador brasileiro no Oriente Médio, nós vimos isso estava $950 a tonelada, nós recebemos uma carta de uma distribuidora de uma petroquímica saudita, oferecendo o mesmo material no sul do Brasil a $4.000 por tonelada. Então por aí você vê que a gente está chegando próximo a um termo que a gente usa no mercado, que é destruição de demanda. E isso significa que o comprador final ele não tem mais condições de arcar com esses preços. Param-se plantas, pessoas são demitidas. Então isso pode se estender com, eu diria, impactos bastante negativos para a economia como um todo, do Brasil e da América Latina. Neste contexto que você descreveu, Fred, o México ganhou alguma espécie de protagonismo? O México é um país particular porque ele se insere culturalmente como um país da América Latina, mas os seus fluxos comerciais são muito, muito voltados para os Estados Unidos e para o Canadá. No caso dos polímeros é muito claro a troca que nós percebemos porque eles não precisam de transporte marítimo, então esse custo está muito alto nesse momento. Os caminhões chegam pela fronteira tranquilamente, assim como os trens, os famosos rail cars, né? O problema é que o produtor americano, como acabou se colocando num espaço de único supplier internacional nesse momento, ele está com uma demanda aumentada terrível. E eles estão colocando os preços muito altos. Para você ter uma ideia, produtores americanos enviaram cartas de aumentos de 10 centavos por libra, né? Isso é equivalente a $50 por tonelada, se eu não me engano. Depois mais 15 no mês de março, mais 10 centavos no mês de abril e mais 10 no mês de maio. Isso eleva o preço deles a mais ou menos os $1.000 por tonelada no total. É muito custo para o comprador, certo? É o momento dos vendedores agora. Passamos por um período de ciclo petroquímico baixo, onde o comprador tinha muito poder nas mãos, por conta dos baixos preços, né? Agora o ciclo se inverteu. Produtores e traders nos Estados Unidos e boa parte do mundo já dizem que se o presidente Trump decidisse acabar com essa guerra hoje, amanhã, nós sentiríamos ainda problemas logísticos e de fluxo por pelo menos 6 meses e 1 ano, no mínimo, para a gente voltar aos patamares de preço que vimos até o final de fevereiro. Ou seja, é um problema bastante sério. Acho que agora, Isabela, falando de uma questão mais estrutural, né? Por que Brasil e México dominam PVC? Bom, Camila, principalmente porque eles possuem cadeias produtivas mais complexas, né? Então, desde os insumos básicos até as aplicações finais. Isso garante uma escala maior, uma competitividade mais acirrada e uma logística mais otimizada para a região, para esses 2 países principalmente. E a Venezuela poderia ter algum peso maior no setor, eventualmente? O que seria necessário acontecer para a Venezuela assumir um papel mais importante? Bom, o potencial ele existe, né? Então, o país ele tem instalações importantes, mas tudo depende de uma estabilidade operacional e de um retorno de investimentos no país, né? Se isso acontecer, a Venezuela pode recuperar, sim, um protagonismo no mercado vinílico latino-americano. Obrigada, Isabela. Obrigada, Fred. Fica claro que com ou sem turbulências globais, o mercado de polímeros aqui na América Latina continua dinâmico, continua estratégico, né? E seguirá evoluindo à medida que os países fortalecem sua infraestrutura industrial. Obrigada a você que acompanhou a nossa conversa. Continue de olho nos conteúdos da Argos nas principais plataformas. Até a próxima.